Fala galera, muito boa tarde a todos. Aqui é o professor Ellison Brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre dinâmica, certo? Na verdade, a gente está vendo aí a continuação do nosso assunto, né? E já falamos aí das leis de Newton, o conceito de força, os tipos de forças e vamos dar continuidade falando da força de tração ou tensão, ok? Lembrando, pessoal, que nesse primeiro momento a gente ainda não estudou a força de atrito, então não vamos levar em consideração a força de atrito. Então vamos considerar todo o fenômeno acontecendo sem atrito. A gente diz também que esses fios, esse fio daqui que liga os corpos, o corpo A, o corpo B e o corpo C, eles são fios ideais, ou seja, eles não possuem atrito com essa roldanazinha que vocês estão observando. Então todo o sistema aqui ele está livre de atrito, mas como esses corpos estão apoiados por um fio, a gente tem a força de tração ou força de tensão, ok? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos tentar entender esse tipo de sistema. É muito parecido com o sistema que vimos na última aula. A diferença é que no sistema da última aula não tinha fios, beleza? Então, aqui nós temos uma mesa, né? Nas quinas dessa mesa a gente tem uma roldana, como vocês podem observar no desenho. Temos o bloco A, o bloco B e o bloco C interligados por esse fio, que eu chamei de ideal. Ou seja, a gente despreza o atrito desse fio com a própria roldana, tá bom? E também do bloco com a mesa. E aí a gente vai ver qual a aceleração que esse sistema adquire, né, após haver algum tipo de deslocamento. Então, se houver deslocamento, qual a aceleração que esse sistema vai adquirir? Então vamos lá, gente. Vamos imaginar que a massa desse bloco A é 3 kg. Massa de B, 4 kg, massa de C, 10 kg, ok? A gente sabe que massa e peso são coisas distintas. Massa, conceitualmente falando, é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, o conceito de massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, ok? Já o peso depende muito da gravidade local, da gravidade do ambiente que você esteja, beleza? E a força-peso ela é o produto da massa do corpo pela gravidade, certo? Então, isso significa dizer que algo que pese 100 quilos, 100 newtons aqui na Terra, na superfície de Marte vai ter um peso menor. Assim como na superfície de Júpiter vai ter um peso muito maior, porque o peso vai depender da gravidade local. Como a massa de Júpiter é muito maior que a da Terra, então os materiais, os corpos lá em Júpiter pesarão muito mais do que aqui na Terra. Assim como a massa de Marte é menor que a da Terra, então os corpos em Marte pesarão muito menos do que aqui na Terra, ok? Beleza, gente. Então vamos considerar a nossa gravidade, a gravidade local, né? A gravidade ambiente que é de 10 newtons para efeito de cálculo. A gente sabe que é 9,8 aproximadamente, mas para efeito de cálculo vamos considerar sendo 10. Se a massa de A é de 3 kg, então para fazer o peso de A vai ser massa de A vezes a gravidade, 3 vezes 10, peso de A 30 newtons. Então aqui eu tenho um peso de 30 newtons. Por que eu não vou tirar o peso de B? Porque B ele está em equilíbrio, né? Ele está nesse ponto aqui, certo? Ele vai sair do equilíbrio por conta de uma força externa, certo? Mas ele está em equilíbrio nesse primeiro momento. Então, nesse caso aqui agora, vamos fazer o peso de C, que são os blocos que estão tracionando, né? Que estão impondo uma tração ao fio. Então, nós temos aqui o peso de C, que é a massa de C vezes a gravidade. Peso de C vai ser igual a massa de C, que é 10 kg, vezes a gravidade, que é 10, peso de C 100 newtons. Ora, gente, se eu tenho aqui o peso de A 30 newtons e o peso de C 100 newtons, vocês acham que esse sistema ele vai se locomover para cá ou para cá? Obviamente para cá, pelo lado mais pesado, né? Então esse bloco aqui ele vai descer puxando A e B, ok? Lembrando que a gente despreza a força de atrito. Se aqui tivesse uma força de atrito, poderia ter um cenário diferente, mas nesse caso não temos a força de atrito, ok? Então, como ficará aqui?
C, ele vai puxar todo o sistema, porque C é mais pesado, 100 newtons. E aí, galera, a gente aprendeu nas aulas passadas que para trabalharmos as forças atuantes em cada corpo e acharmos essa aceleração, a gente vai depender, primeiro, do isolamento dos corpos. É muito importante que a gente veja quais as forças que estão atuando em cada corpo separadamente. Apesar de estarem unidos, né, num sistema, a gente vai analisar o que está acontecendo separadamente. E vamos utilizar a segunda lei de Newton, onde a força é igual ao produto da massa pela aceleração, para acharmos as forças atuantes em cada corpo desse aí que vocês estão vendo. Então, em A, o que é que está acontecendo, galera? Olha só, se A é mais leve e A vai estar subindo, eu tenho aqui ó, a tração ou a tensão que o corpo B exerce em A. Então, aqui, gente, ó, essa força aqui é a tração que B exerce em A, porque C está puxando, né? C está fazendo isso. Então, B está puxando A, porque C está puxando B. Então, o sentido da força é esse aqui, ó. Essa força é a qual? É a tração que o corpo B exerce em A, representado por essa setinha aqui, que é essa força aqui que vocês estão vendo. E aqui embaixo, a força contrária é o peso de A, certo? Ora, se o peso de A é menor do que a tração que B em A, então a tração de B em A vai ser menos o peso de A, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Por que isso? Porque a tração de B em A é uma força maior do que o próprio peso de A, certo? E aqui lembra lá de vetores, para a gente achar a resultante dessas duas forças, como elas estão em sentidos opostos, a gente subtrai a maior força da menor, tranquilo? Beleza, então tração de B em A menos o peso de A vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Então isso é o que ocorre no corpo A. Beleza? Então a gente já viu o que é que acontece em A. Agora o que é que está acontecendo em B? Olha só, gente. B ele está apoiado sobre o plano de apoio. Então aqui é o plano de apoio, a mesa. A gente viu que quando um corpo ele está sobre um plano de apoio, a gente tem o peso de B e a reação contrária ao peso é a normal. Como eles têm a mesma intensidade, um anula o outro, certo, gente? Aí essa força aqui, ó, como o corpo C está puxando o conjunto B e A, então aqui eu tenho uma força nesse sentido e direção, certo? E aqui, essa mesma força. Que força é essa, representada por essa seta? Vai ser a tração que o corpo C exerce em B. Então, essa força aqui, ó, que é a mesma essa, é a tração que C exerce em B. Então, tração de C em B. Beleza? E essa força contrária, se em cima foi a tração de B em A, aqui vai ser a tração de A em B, correto? Que são equivalentes. Então, são forças equivalentes. A gente só alterna aqui o sentido, né? Então, aqui é a tração, essa força daqui, ó, que está cá, é a tração que A exerce em B, certo? E aqui é a tração que C exerce em B, beleza? Então, a gente tem que a tração que C exerce em B, que é a maior força, menos a tração que A exerce em B, é igual a massa de A vezes a aceleração, certo? Então, essas daqui são as forças isoladas para o corpo B. Tranquilo, gente? Depois a gente tem aqui o que acontece no corpo C. Então, a gente viu que essa força daqui, ó, essa força que está aqui em cima, é a tração que B exerce em C, certo? Essa tração é a tração que B exerce em C. E aqui a gente tem o peso de C. Beleza, gente? Então, o sentido, essas setas aqui indicam o sentido do movimento, certo? E aqui a gente tem as forças atuantes em cada corpo. No corpo A, certo? No corpo B e no corpo C. Beleza? Então, em C ficou que o peso de C menos a tração de B em C é igual a massa de C vezes a aceleração. Por que o peso de C vem à frente? Porque é a maior força, né? É o que está fazendo com que o sistema se movimente nesse sentido aí e direção. Bom, galera, então eu vou pegar as forças atuantes em cada corpo, ó, e vou colocar como vocês estão observando aí. Tração de B em A menos peso de A igual a massa de A vezes a aceleração. Tração de C em B menos tração de A em B igual a massa de B vezes a aceleração. E em C, né, peso de C menos tração de B em C é igual a massa de C vezes a aceleração.
Então, gente, o que é que eu posso fazer aqui agora? Perceba que aqui em cima eu tenho mais, aqui é um valor positivo, né? Mais tração de B em A e aqui menos tração de A em B. Então são equivalentes essas duas forças aqui, uma positiva e a outra negativa. Então eu posso, ó, eliminar essa força com essa. Depois eu tenho tração de C em B positivo e tração de B em C negativo. De novo, eu posso eliminar essa com essa. Sobrou quem, galera? O peso de C menos o peso de A. Então, ó, peso de C menos o peso de A vai ser igual massa de A mais a massa de B mais a massa de C, o que é comum a todas as forças, ou a todos os sistemas aí isolados de forma separadamente, a aceleração. Então, a aceleração é comum tanto para A, quanto para B, quanto para C, beleza? Porque são parte de um sistema. Então, o fator comum, que eu vou multiplicar tudo isso aqui, vai ser a aceleração. Então, a nossa equação ficou peso de C menos o peso de A é igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. Beleza, gente? Vamos ver agora quanto fica essa aceleração no próximo vídeo. Vamos lá.